Então, para a gente continuar com o propósito dessa noite, né, eu vou aqui expor para todos uns slides que vão nos ajudar a pensar um pouco na nossa trajetória, na trajetória de cada um de vocês. Estou aqui abrir, pronto. Estou compartilhando e em alguns segundos vai entrar na tela de vocês, tá? Então, eu vou encher minha tela, eu não vou estar vendo vocês, porque minha tela vai estar cheia, mas depois a gente vai ter um tempo de perguntas, respostas, tá bom? Então, orientações pedagógicas. Gente, a gente pensou, e foi até um comentário de alguns alunos também, começar um curso em EAD, para muitos de vocês, vai ser o primeiro curso EAD, primeira experiência, né, de vocês no EAD. Por isso, essa necessidade que a gente sentiu de dar as boas-vindas, de dar esse acolhimento, né, de dizer verdadeiramente que do nosso coração, do fundo do nosso coração, de toda a equipe, vocês são muito bem-vindos, né, que nós entendemos, como Bethel brasileiro, nós entendemos que somos, que dos nossos pilares, né, a espiritualidade e a vivência do evangelho, né, a prática do evangelho, né, e a gente vive essa prática através do amor. A tela, ela não nos impede disso. De uma certa forma, ela até amplia essa vivência, no sentido de que nós temos um acesso a irmãos de vários lugares do mundo, com diferentes backgrounds, com diferentes conteúdos que vêm trazer, vivências com o Senhor, muitos já no campo, missionários, né? Temos alunos em Moçambique, temos aluno em Guiné-Bissau, em Senegal, em Cabo Branco, isso para falar de África, temos também na França, temos na Espanha, na Bolívia, no Timor-Leste, então, na Colômbia, então temos alunos espalhados, né, nesse mundo que o Senhor tem nos dado alcançar, tem nos dado essa graça, né, graça de Deus. E isso nos enriquece muito, né, nos enriquece como EAD, nos faz perceber melhor a nossa formação. E por falar em formação, né, nós estamos todos aqui, alguns, os primeiro-anistas, né, a gente dá aquelas boas-vindas, os nossos segundo ano, terceiro ano, quarto ano, pode dar aí as boas-vindas no chat, deixar versículo, né, para os nossos queridos alunos do primeiro ano que estão aí sendo acolhidos. E é uma nova etapa da vida. Mesmo aqueles que estão no segundo, que estão no terceiro, que estão no quarto ano, é uma etapa específica, uma etapa de crescimento, uma etapa diferenciada das nossas vidas. E a gente precisa fazer algumas reflexões, né? Ao ingressar no curso, a decidir, né, que estamos colocando, dando os primeiros passos nessa trajetória, né? A gente nem sempre pensa quais são as implicações, né, de iniciar esse novo curso, de iniciar esse tempo de formação. A gente, às vezes, até passa um bom tempo orando, né, pensando, olha só, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, manda provisão, confirma, dá paz, dá discernimento, para que eu saiba que é esse mesmo curso, Bethel, né, no EAD, mas nem sempre a gente para pensar o comprometimento que vai implicar, que essa decisão vai implicar ao longo do nosso tempo de curso, seja um curso de 2 anos, de 3 ou de 4 anos, independentemente, ou seja mesmo o nosso curso que nós temos de formação do Evangelista Século XXI, que é de 1 ano. Então, para qualquer um desses cursos, há que demonstrarmos, há que buscarmos esse comprometimento pessoal, porque nós temos um compromisso com Deus, então nós vamos nos comprometer.
comprometer a nossa vida com Deus. Senhor, é esse teu propósito? Eu quero caminhar nesse tempo de curso de acordo com a tua vontade. A igreja também faz parte, a sua igreja local, a minha igreja local. Todos vocês precisam, todos os seminaristas de todos os seminários do Betel brasileiro, tanto do EAD quanto dos presenciais, eles são solicitados a enviarem uma carta do pastor e uma carta pessoal descrevendo sua conversão e o seu chamado, né? Dizer por que eu estou fazendo esse curso. E por que é importante? Porque essa formação, ela não se dá única e exclusivamente naquele momento de aula. Não, é uma formação integral e a igreja faz parte disso. É importante que você até fale para os seus colegas, seus irmãos, suas irmãs da igreja, aqueles irmãs da intercessão. Olha, Deus me direcionou a fazer esse curso, ore por mim. Eu quero aproveitar bem esse curso. Então, que você tenha comunicação, não somente com o seu pastor, né, da sua igreja local, mas com a igreja de uma maneira geral. Você pode até solicitar ao pastor, comunique a igreja, peça que a igreja ore por mim, eu também estarei orando pelo Senhor. Nós precisamos entender esse curso, meus irmãos, esse tempo de preparo, como algo muito especial de Deus para a nossa vida. E a nossa igreja faz parte disso. Né? A gente vê Paulo escrevendo as igrejas, Paulo fazendo teologia e vivendo igreja. É assim que nós temos a nossa formação no Betel brasileiro. A sua família também faz parte desse projeto da sua vida. Sua família faz parte, seja você casado, solteiro, more sozinho, more com uma grande família como a de José, né, com muitos irmãos, não importa. A sua família faz parte deste processo. Né? Se você é casado, seu esposo, sua esposa, nós temos até alguns casais, né, em que a esposa e o esposo estão fazendo curso ao mesmo tempo. A família faz parte. A família faz parte porque a família precisa orar, precisa entender, né, que é um tempo especial, é um tempo que há uma dedicação diferenciada, há haver um equilíbrio, né? Na igreja local também, a gente ora para que cada pastor compreenda que o seminarista está nesse tempo de formação, então ele vai precisar de tempo para ler, ele vai precisar de tempo para fazer trabalhos, você vai precisar ter essa consciência, desenvolver isso. Não sei se vocês já pensaram, né, sobre isso. Quem pensou, faça assim. Mas são poucas as pessoas que têm essa oportunidade ou até mesmo essa indicação de pensar nas implicações de fazer o curso. É muito importante, meu irmão, minha irmã, para você aproveitar seu curso realmente como um projeto de Deus, como bênção de Deus para a sua vida, estar consciente. Isso é importante para mim. Eu vou aproveitar de forma integral, com responsabilidade nesse projeto. A formação integral, você vai aprender não somente na hora da aula, como eu disse antes, né? E quero reforçar aqui, não é somente na hora da aula, naquele tempo em que você está escutando o professor. A sua formação é o tempo todo. Deus vai trabalhando o tempo todo com você, na sua vida, Deus vai trabalhar em vários âmbitos da sua vida, vários conteúdos, várias aulas vão lhe confrontar. Né? Segunda-feira, para os primeiro-anistas, temos a aula de espiritualidade com a missionária Duvalina Bezerra, e inclusive é uma aula que eu vou acompanhar, porque apesar de já ter estudado, mas eu entendo que é muito proveitosa, então essa aula certamente vai lhe confrontar, várias outras aulas também, para que o seu amadurecimento e formação ministerial. Né? E uma última notícia que eu acho que vocês, não sei se vocês estão sabendo, né, mas na internet deu ultimamente que nosso dia só tem 24 horas. Então, se você tem
várias responsabilidades, vários papéis, é preciso que você coloque isso diante de Deus, é preciso que você converse, às vezes, com o seu próprio líder de ministério, com o seu líder ou o seu pastor da igreja local, porque se você já tinha X, né, responsabilidades e papéis, você agora vai precisar tirar um pouco dessa responsabilidade para acrescentar outra, que é a sua formação, que foi uma escolha sua, que você entendeu como direção de Deus, tem entendido como direção de Deus, então você vai precisar entender, olha, não vou ter o mesmo tempo que eu tinha antes. Aliás, eu vou ter o mesmo tempo, mas eu vou precisar direcionar esse tempo para as minhas responsabilidades com o curso agora. Amém, meus irmãos? Então, quem quiser falar, pode falar amém depois. Então, antes da aula, vamos pensar a nossa postura, as nossas atitudes e as nossas ações antes, durante e depois da aula. Eu lembro quando eu era criança, eu acho que daí vem minha paixão por agendas. Quem me conhece, a equipe do EAD toda sabe que eu amo agenda, né? Eu uso o Google Agenda, eu uso agenda de papel também para me organizar, né? E eu lembro que isso nasceu, acredito que isso nasceu quando eu tinha acho que 9 anos, e o meu pai ganhou uma agenda que explicava como é que o estudante devia se preparar para a aula, como ele devia agir na aula e como ele deveria agir depois da aula. Então, eu trago aqui para vocês, nesse começo de semestre, aquilo que é minha oração e o desejo do meu coração, que seja útil para vocês. É uma ferramenta que nós queremos lhes ofertar para um melhor aproveitamento do seu curso. Então, antes da aula, é preciso fazer um planejamento, né? Vê ali, você está incluso já nos grupos de WhatsApp, né? Você vai ter acesso à plataforma, o pastor Josias é quem vai falar mais dessa questão da plataforma, questões mais tecnológicas, mas você precisa separar. Seu caderno, não vai usar caderno, vai usar tablet, vê se está carregado, seu celular está carregado, seu laptop está carregado, né? Prepare-se da melhor maneira, porque mesmo você se preparando, ainda vai ter dias que vão acontecer alguns imprevistos, né? Então, tente, coloque como objetivo você implantar, cultivar esse hábito de preparar-se para a aula. Né? Você saber qual é a disciplina, qual é o professor, a disciplina é espiritualidade, é a professora do Valina, eita, ela tem um livro sobre espiritualidade, vou procurar, né? De repente você já tem até o livro, compra, ou procura alguma outra leitura de um artigo, de algo que tenha a ver, que já vai lhe preparar para a aula, né? Geografia e arqueologia bíblica. Vou ver um texto, vou ver um vídeo no YouTube sobre geografia e arqueologia bíblica. Isso prepara você para estar engajado na aula, né? Aí você, de repente, já tem alguma pergunta, você coloca lá no seu caderno, eu queria saber isso, queria saber aquilo, e se prepara para a aula, né? Se prepara para abrir sua câmera, né? Sempre que possível, a gente sabe que nem sempre é possível, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade de conexão, então tem que tirar a imagem para poder ter uma qualidade de internet melhor, né? A gente tem aqui gente de vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, e nem sempre eu mesmo, no bairro que eu moro aqui, de vez em quando a minha internet, né, oscila. Então, às vezes, eu tenho que tirar a imagem, mas sempre que possível, para a gente poder se conhecer, para interagir melhor com o professor, senão o professor fica cheio de letrinha, né, do um monte de letrinha na tela, e ele não sabe, gente, vocês estão aí mesmo, né? Então, a gente, sempre que possível, a gente pede que vocês abram as suas telas, né? Coloco uma roupa de aula, né? Eu até brinco com os meninos. Quando eu vou assistir, eu também faço, de vez em quando, faço um curso, um mini curso, e eu me preparo para a aula, né? Então, isso ajuda no aproveitamento da aula. Preparar sua água, né? Seu copo d'água, sua garrafa d'água, se você gosta de um cafezinho, um chazinho, o que é bom para você, uma balinha, qualquer coisa, para deixar aquele ambiente preparado. Se você... A gente vai ter um intervalo sempre de 9h15 às 9h30,
né? Então, você deixa já seu lanche separado, que nesses 15 minutos você vai e toma seu lanche. Se programa também para chegar cedo na aula, como eu disse, quanto mais a gente se organiza, melhor, né? E aquilo que eu falei, a família faz parte, então você prepara a família, dizendo, olha, vou estar de tal hora, eu vou estar na aula. Só me chame se for realmente necessário. Por exemplo, hoje eu estou com meus 2 filhos aqui. Meu marido foi para a igreja, foi para o culto. Meus 2 filhos ficaram, são adolescentes já, mas eu disse: olha, eu estou em aula agora. Se precisar, se houver uma emergência, uma situação de maior necessidade, pode chamar. Mas se não, fiquem bem aí, né? Então, preparar para que você realmente não tenha muitas interrupções, distrações, buscar o quanto mais o seu foco para aproveitar a sua aula, né? E no caso de você, não pude ir, eita, precisei levar o menino no médico, precisei cuidar de uma pessoa doente, enfim, não pude assistir a aula. Faltou energia, meu laptop não funcionou, não caiu a internet, não pude assistir a aula. Então, o quanto antes você busca assistir essa aula, né? A Jéssica, nossa secretária, ela coloca imediatamente após a aula, ela já vai baixar a aula e vai fazer os procedimentos necessários para deixar a aula acessível na plataforma. Por quê? Porque o professor pode pedir um trabalho, pode pedir uma leitura, pode indicar um filme, pode indicar um vídeo, né? Pode indicar um exercício, e aí, se você chegar na outra aula sem ter assistido aquela anterior, você vai ter prejuízo no seu aprendizado, você não vai aproveitar bem a aula, né? Não vai aproveitar bem o conteúdo daquela disciplina, então vai comprometer a sua formação de alguma forma. Então, procure fazer isso. E, finalmente, só que não menos importante, sempre orar. Orar antes da aula, orar depois da aula. Como nós dissemos, nós temos uma formação integral, nós entendemos que a academia é também um lugar de piedade, ou seja, de devoção a Deus, né? E nós devemos, então, assim agir. Durante a aula, é muito importante isso, gente. Parece meio óbvio, parece, não todo mundo já sabe, mas não é bem assim. Às vezes a gente se empolga com um assunto, com uma disciplina, e a gente termina fazendo muitas perguntas ou comentários que não são pertinentes à aula, que não colaboram com o melhor proveito daquela aula. Então, termina que se perde, né, um tempo que é precioso, que é bom vocês aproveitarem, com outras coisas que não são foco, que não são o objetivo daquela aula. Isso não quer dizer que ninguém vai ficar como um robô ou num excesso de vigilância. Não é isso. É que a gente precisa entender que ali tem muita gente. Nossa turma do primeiro ano tem 50 pessoas. Então, nós precisamos entender que os 50 ali podem precisar perguntar isso, ou tirar uma dúvida, né? E aí a gente precisa, então, focar para que só aquelas colaborações que realmente vão ajudar a todos, né? Que vão ajudar a gente a aproveitar melhor aquela disciplina, aquela aula, né? E assim colaborar, para que ninguém fique chateado, passou tanto tempo da aula falando isso, falando aquilo, e a gente vai ter um ambiente leve, conversar, o professor vai perguntar, você vai responder, vai haver essa interação, mas sempre com o foco de aproveitar, de ter aquele tempo de formação. Amém? Então, mas também durante a aula eu já falei sobre a vestimenta, né? A vestimenta, uma vestimenta coerente com o ambiente de estudo, né? Eu sei que você pode estar cansado e tal, mas ninguém vai vir de pijama, né? Nem de touca para assistir a aula. É um ambiente de estudo ainda que seja um ambiente virtual. Né? No caso de você atrasar, eita, o ônibus atrasou, o pneu furou, né? Aconteceu alguma coisa que eu não consegui entrar na aula, no horário certo. O que você vai fazer? Você entra na aula, entra lá no grupo de WhatsApp daquela disciplina, ou fala com a Jéssica pelo WhatsApp, ou fala até mesmo pelo chat. Olha, tem alguma coisa que eu preciso saber, que o professor falou que é muito importante, né? Porque se cada aluno, imagina, 50 pessoas numa aula, né, de primeiro ano, vamos dizer que
5 chegaram atrasados. Aí, de 10 em 10 minutos, alguém vai lá. Professor, cheguei agora. Professor, eu estou chegando. Não é necessário. Você vai lá para a aula, você entra na aula, se precisar usar o chat, usa. Se precisar falar com Jéssica, fala. Se precisar entrar no WhatsApp, também. Mas sempre tentando não interromper a aula, tá certo? Anotar as perguntas durante a aula, porque vai ser um momento que o professor vai dizer: tem alguém alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tem alguma observação? Então, você está lá anotando, ou no seu laptop, ou no seu tablet, ou no seu caderno mesmo, né, de folha e caneta. Então, anotar as perguntas. E você, cada um anota o que é útil para o aproveitamento. Tem uma doutora em neurociência que eu gosto muito de seguir, que é do site Mais Aprendizagem. Se vocês quiserem anotar aí, Mais Aprendizagem no YouTube. Tem um monte de vídeo maravilhoso para quem quer aprender a estudar. E ela fala disso, que quando a gente anota, é como se a gente desse um comando para o nosso cérebro para ficar mais atento. Então, é bom que você possa fazer isso. Não importa se você vai anotar teclando ou se você vai anotar com a caneta e o papel. Mas anotar ajuda muito, tá? E lembrando que vocês não precisam anotar todos os slides, porque os slides vão estar disponíveis, assim como esses slides que eu estou aqui compartilhando nesse momento, ok? Depois da aula, vamos terminar meus 20 minutos, que eu não quero demorar mais do que isso, não. Então, reveja suas anotações, né? Reveja os grupos do WhatsApp. Ficou algum aviso que eu não vi, algum arquivo, algum PDF que o professor mandou, algum exercício que o professor mandou, enfim, alguma coisa que não era obrigatória, mas que é um material a mais para a aula e algum colega compartilhou, então você vê lá, né? E agende os dias e horários. É importantíssimo que você saiba distribuir o que você vai fazer. Então, eu lembro que quando eu estava fazendo seminário, especialmente no último ano, eu fazia um papel na parede, você pode fazer onde você quiser, no seu laptop, no seu... como é que chama? No seu laptop, no seu tablet, no seu celular, né? O telemóvel, como se diz em Angola, como se diz em Moçambique. Então, você faz essa sua agenda. Olha, a professora mandou ler um capítulo. A professora Duvalina vai pedir para ler o capítulo 8 do livro dela. Eu hoje mesmo vou para começar a fazer isso. E vou ver na minha agenda quando eu faço. Eu não vou deixar para fazer isso na segunda-feira à tarde ou na segunda-feira às 6 horas da tarde, né? Então, é preciso que você pegue essas atividades recomendadas, seja redação, né? Seja algum texto para ser desenvolvido, seja um texto para ser lido, seja um vídeo para ser assistido, coloca na sua agenda que dia você vai fazer. Né? E faça sempre essas atividades com a atitude aprendiz, ou seja, ali, poxa, vou assistir esse vídeo, vou assistir porque o professor mandou assistir, afinal, né? Então, vou assistir. Então, assista e olha lá, o que será que esse vídeo, o que eu vou aprender com ele hoje, né? O que eu vou aprender nessa leitura? Senhor, fala comigo, me ajuda a aproveitar bem essa tarefa, que não seja só uma tarefa, mas que seja um exercício de aprendizagem, de formação, contribuindo nessa sua trajetória, né? As aulas, gente, estão aí para vocês verem quantas vezes quiser, né? Aí eu tenho um aluno, depois se ele quiser, ele está aqui, se ele quiser, ele diz que é ele, mas ele coloca, né, trabalha numa cidade que tem muito engarrafamento, então ele coloca lá a aula e fica assistindo. Você pode assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, no engarrafamento, no ponto de ônibus, lavando a louça. Eu gosto muito de ouvir pregação, sempre diz, né? Lavando a louça, fazendo faxina. Coloca, rever, assista quantas vezes quiser. É um privilégio e nem todo curso você tem esse privilégio de poder assistir quantas vezes você quiser, né? E é isso que eu tinha aqui para compartilhar com vocês. Deu certo meus 20 minutinhos, não falei mais do que isso.